Deus, eterno Pai celestial, agradecemos a Deus por mais este dia, ó Deus, de estarmos à Tua casa, Pai, para ouvir o Teu ensinamento, a Tua palavra, Jesus, que nos direciona, Pai, que nos esclarece, Senhor, que não nos deixa enganar, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Abençoa Teu servo, Pastor João, que se preparou para esta hora, Senhor. Usa Teu Filho como tem usado, Senhor, na santa palavra, e que o Senhor fale aos nossos corações. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, obrigado. Saúdo a todos na paz do Senhor nesta noite. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Em nome de Jesus, vamos ter então a lição de domingo. E neste trimestre, o quarto trimestre, que abrange outubro, novembro e dezembro, estamos estudando corpo, alma e espírito. E o subtítulo deste trimestre é a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Nós já vimos algumas lições e estas lições deste trimestre, elas estão divididas na parte do corpo, alma e espírito. Então a lição número 1 trouxe um panorama geral do homem, né, e a composição do homem, corpo, alma e espírito. Depois a lição 2, 3, 4 tratou do corpo. Agora, a partir da lição 5, que é que nós vamos ver hoje, 5, vamos começar a tratar da alma. E vai até a 9, lição de número 9. Então vai ser a alma hoje, né, que vai ser a natureza imaterial do ser humano. Depois a lição 6, olha como são importantes as lições, irmãos. A lição 6 vai ser a consciência. Vejam, consciência como o tribunal interior, que todos nós temos, este freio dado por Deus. Lição 7, os pensamentos, olha aí, viu? O negócio está ficando bom, os pensamentos. E aqui vai ser comentado que é onde acontece a batalha na vida cristã. Não é mesmo nos nossos pensamentos onde se travam as batalhas, as nossas dificuldades. Depois, emoções e sentimentos. E vai ser a batalha do equilíbrio interior. Vamos fazer um contraponto aí, emoções e sentimentos. E encerrando, né, sobre a alma, lição 9, vontade, o que move o ser humano. E depois da lição 10 até a 12, vai ser tratado sobre o espírito, porque estamos estudando corpo, alma e espírito. E a lição 13, encerrando lá no finalzinho do ano já, né, no apagar das luzes de 2025, acho que é 28, 29 de dezembro, vai ser preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Então, como já foi falado aqui, venha, né, se possível, na escola dominical, de manhã, às 9 horas, tem sido uma bênção. Muito bem, então, foi falado aqui, o texto áureo, Jesus que falou isso, né? Nesse contexto aqui que Jesus falou, ele havia dado uma ordem para os discípulos. Já vamos entrar especificamente na lição, mas só para os irmãos entenderem como que entrou essa palavra de Jesus aqui, falando sobre o que devemos temer na verdade.
E ele estava mandando os discípulos irem, anunciar a palavra, e ele estava dizendo o que eles iam enfrentar. Os irmãos já ouviram aquela passagem que Jesus disse, olha, eis que eu vos envio como cordeiro em meio de lobos, e vocês vão sofrer, não é? E vão jogar vocês, né? Vocês estarão perante os tribunais, perante os juízes e tal. Então Jesus estava falando isso aí, das perseguições que eles iam enfrentar. E então ele coloca esta afirmação aqui, mas vocês não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma. Devem temer antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então nós temos esta palavra, né, a alma, a natureza imaterial do ser humano. E é importante nós entendermos que nós temos uma alma, porque hoje, irmãos, tem muitos ensinos que surgem e muitos deles são contrários à palavra de Deus e, na verdade, vêm exatamente para minar a nossa fé. Nós vivemos em dias em que ideologias materialistas têm se propagado, né, bastante nos dias de hoje, e estas ideologias, elas negam a existência da alma e, consequentemente, a sua responsabilidade moral. Então, se tudo é matéria, tudo acaba aqui, os irmãos já ouviram essa expressão, né? Tudo termina aqui, tudo é aqui. Morreu, acabou tudo, não tem nada. Olha, então, se morreu e acabou tudo, eu não tenho que prestar conta para ninguém depois da morte. Mas a Bíblia diz que depois da morte vem o juízo. Então, nós temos que, o ser humano terá que prestar conta dos seus atos, das suas atitudes. Então, por isso, este ensino é importante, sabermos a constituição do ser humano. Ensinar sobre a alma é reafirmar a verdade de que fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E Deus nos chama para a santificação. Os objetivos da lição, nós vamos entender que a alma é a sede das emoções, da razão e da vontade. Então, a alma, como ali a sede, é onde é processado, né, as emoções, a razão, o raciocínio, e a parte da vontade da pessoa, né, a parte volitiva. Faço, não faço, quero, não quero. Aonde acontece tudo isso. Olhem só a importância da alma. Também nós vamos demonstrar, com base bíblica, que a alma é uma parte imaterial e imortal. Então a alma, ela não morre. Embora nós não vemos, né, ela existe, como a Bíblia nos traz muitas referências, muitos ensinos sobre a alma, ela existe e ela é imortal. Ela não termina quando a pessoa morre. E por último, nós vamos ver a necessidade de cultivar uma alma saudável por meio da oração, da meditação na palavra de Deus. Então nós vamos meditando na palavra de Deus, pensando na palavra de Deus, nas coisas do céu, e então nós vamos ali alimentando a nossa alma. E como está lá, já vamos ler aqui uma passagem, os irmãos podem abrir a Bíblia, Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Então nós vamos ver que nós temos que alimentar a nossa alma com as coisas de Deus. Capítulo 3, Colossenses, versículo 1 e 2. Diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Olha só,
pensai. Olha aqui o pensamento, tá? Então é com a alma. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo Jesus. Então aqui a orientação que a Bíblia nos dá de como nós vamos cultivar, não é, esta prática de alimentar a nossa alma com coisas boas. A introdução da nossa lição, quem tem a revista pode acompanhar, eu vou ler, depois eu vou explanando aos irmãos. Na primeira lição apresentamos um conceito preliminar da alma, demonstrando seu lugar na tríplice constituição do homem. Vimos que junto do espírito e inseparável dele, a alma compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano, que o torna uma pessoa criado à imagem de Deus. Então, lá na primeira lição, que foi ministrada aqui, ali foi trazido o que é, não é, a alma, os termos da alma, e como que ela aparece. Então, a alma, ela aparece várias vezes na palavra de Deus, não é? Então tem dependendo do contexto, né, que você vai ver, ela pode significar pessoa, não é? Ou outro termo também, ou sentimento também, mas aí depende do contexto que ela vai aparecer. Por isso é bom a gente sempre ler todo, né, ali onde ela aparece. Então é um termo que eles chamam de polissêmico, né, que possui vários significados. A alma, no hebraico, ela aparece como nefesh, que foi a língua escrita o Antigo Testamento. E no grego é psique, onde é escrito o Novo Testamento. Então ela é uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia, possui vários significados. E aparece 755 vezes somente no Antigo Testamento. Então, olha só, aparece bastante, né? Só no Antigo Testamento. Então, pode se referir a ser vivo, alma vivente, alma, vida, dentre outros. O importante é sempre ver ali, né, o contexto para ver a que ela se refere. Quando nós vemos na palavra de Deus, lá em Gênesis 46, versículo 27, ali fala quando Jacó e a sua família estão entrando no Egito, né? Lembram que eles foram para o Egito, toda a sua família. Ali tem umas traduções que diz, e entraram 70 almas no Egito. Outra tradução traz 70 pessoas. Então, dependendo da tradução, vai ter alma ou pessoa. Só para nós entendermos essa parte aí. Nesta lição, buscaremos nos aprofundar no conceito e distinção da alma, estudando seus atributos e sua importância no relacionamento com Deus e com o próximo. Então, a alma, ela vai estar ali. Então, vamos ver na sequência aqui, que dependendo de como nós vamos alimentar, lembra que eu falei aqui, não é? Nós alimentar com coisas boas, nossa alma, dependendo de como nós vamos alimentar, nós vamos, como diz a palavra de Deus, inclinar para as coisas de Deus ou para as coisas do mundo, dependendo de como nós vamos nutrir a nossa alma. Atributos da alma. De volta ao Gênesis, o subtítulo. A parte imaterial do ser humano é o que mais o diferencia dos animais, como bem evidenciado na criação. Já foi lido aqui, né, Gênesis 2:7. O homem é um ser pessoal,
criado à imagem de Deus, com autoconsciência e autodeterminação. O Criador fez-lhe seu representante, dando-lhe o poder de governo sobre toda a criatura, toda a obra criada. Então Deus deu o poder para o homem, então isso que diferencia dos demais. Então as pessoas às vezes pensam, os animais, ele tem vida, então eles têm alma. Ali, quando se refere a isso aí, se refere à vida somente, à alma vivente. Então, quando a gente vai lá em Gênesis e vê a criação, e Deus diz, e os mares produzam peixes de toda espécie com alma vivente. Então, está dizendo que ele tem vida. Mesma coisa, quando foi para a terra, foi ali criar os répteis, as grandes feras, e a mesma coisa, alma vivente, alguma coisa que vive. E aí quando chegou no homem, aí ele fez de forma diferente. Aí, então ele formou o homem do pó da terra, e aí ele soprou no seu nariz fôlego de vida, o seu espírito, e então ali se fez, naquele momento se fez alma vivente. E dotou o homem de vontade. Nós vimos lá no Jardim do Éden, Deus dando as diretrizes para Adão, o que podia, o que não podia, até onde podia ir, o que não podia fazer, e dotou Adão de capacidade, de inteligência, para administrar o Jardim do Éden. Então isso aí nos mostra a diferença do homem para as demais criações. E ele diz, e tu domina sobre todas as demais. Então aí, essa diferença. E aí diz, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai. Sua capacidade de administração compreende a decisão moral, e decisão moral é resultado do caráter consciente e autônomo da alma humana. Isso é exemplificado originalmente na aptidão de lavrar e guardar o jardim, como já falamos aqui. Discernir entre o certo e o errado e fazer escolhas. Então vejam, fazer escolhas e dar nomes aos animais, não é? E também ali constituiu ele de uma parte afetiva. Então aqui o comentarista traz, essa parte quando Deus trouxe para Adão Eva, então ali é demonstrada a satisfação de Adão em receber Eva, demonstrando essa parte afetiva. Eu vou ler aqui para os irmãos um subsídio para o professor, que eu achei interessante, diz assim, aspecto do ser humano. A alma, no hebraico nefesh e no grego psique, frequentemente traduzida como vida, pode ser brevemente definida como a parte não material do ser humano, que resulta da união do corpo e espírito. Ela inclui a mente, as emoções e o livre arbítrio, juntamente com o espírito humano. A alma continuará a viver quando a pessoa morrer fisicamente. A alma está tão intimamente conectada à personalidade interior que o termo é usado às vezes como sinônimo de pessoa. Então, como já falei, às vezes aparece como pessoa, e às vezes como alma, dependendo da situação. Então, está bem ligado. Resulta a união da alma e do espírito. Isso.
Agora vamos ver entre o espírito e o corpo. A alma do homem é sua personalidade ou distintivo pessoal. Tá? Seus 3 principais atributos são, então isso aqui é importante, ó, emoção ou sentimento, razão ou intelecto, e volição ou vontade. É, portanto, a sede dos afetos, do raciocínio, impulsos, desejos e decisões. Então, tudo acontece, né, na alma. As reações, as decisões, as escolhas, como agimos, como reagimos, como fazemos. Então, tudo acontece nesta parte do ser humano, na alma. Vejam a importância de nós termos a nossa alma, né, no controle do Espírito Santo. O ser humano emprega esses atributos em sua comunicação com Deus e com o mundo físico, principalmente seus semelhantes. Para ter comunhão com Deus, a alma serve-se do Espírito. Então, para ter a comunhão com Deus, a alma vai usar o Espírito, como nós vimos, a formação corpo, alma e espírito. Para comunicar-se com o próximo, o veículo é o corpo e seus órgãos sensoriais. Então, aí a alma está sendo usada para a comunicação, tá? Com Deus e com o próximo. E aí vai usar os órgãos sensoriais, aqui como fala, os olhos, ouvido, nariz, boca, enfim. De acordo com nós vemos, ouvimos, nós vamos reagir. Pode-se dizer, então, que a alma funciona entre o espírito que se conecta com Deus, o ser divino e o corpo. Vou repetir. Pode-se dizer, então, que a alma funciona entre, a alma funciona entre o espírito que se conecta com Deus, o ser divino, e o corpo que se conecta com o mundo dos homens. Ali nós vamos ler, quem puder ler para nós, Lucas capítulo 1, versículo 46 e o versículo 47. Nós vamos ver aqui o Cântico de Maria. Vamos ver essa tríplice interação, né, nessa comunicação da alma. Disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, no meu Salvador, pois olhou para a humildade da sua serva, desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Muito bem, então aqui, né, Maria está dizendo que a sua alma, ela tinha alegria, né, fala da sua, ela, pessoa, da sua alma e do seu espírito. Então aí nós vemos as 3 partes se relacionando, fazendo essa interação. O resumo antes a alma batida, subtópico 3, a alma batida. Os afetos da alma em relação a Deus são vistos na poesia do Salmo 42, que ele diz: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? E aí ele diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Então aqui nós estamos vendo os afetos da alma em relação a Deus. Ele dá aqui uma situação que ele diz: porque estás abatido, né? Uma situação que a gente às vezes pode enfrentar, um abatimento, uma tristeza, alguma situação que não gostaríamos de estar enfrentando, mas aí ele já entra aqui, dá
vamos dizer assim, uma orientação para a sua alma. Ele mesmo fala para ele diz, ó, espera em Deus, mostrando então essa dependência em Deus. Também temos outros salmos aqui, não vamos ler devido ao tempo, mas o Salmo 51, né, ele fala do anseio, né, da sua alma por um espírito reto, por uma alegria, ele fala aqui, devolve-me a alegria, né, da salvação. Então tudo aqui é o desejo de Davi em relação às coisas de Deus. Tudo isso manifestando a sua vontade, como nós vimos a alma ali, né, como a sede da vontade do ser humano. O resumo aqui dessa primeira parte: a alma é a sede das emoções, da razão e da vontade, expressando a personalidade humana criada à imagem de Deus. Razão, vontade e emoções. Olha a importância da alma, então. Na segunda parte da nossa lição, diz assim, a natureza da alma. Vamos ver como a alma, então, ela é. Ela é imaterial e imortal. Distinção de substâncias. Então, vamos ver aqui como ela é. O texto de Mateus 10, 28, que nós lemos, né, no texto áureo, é um excelente fundamento para o estudo da alma, como parte da natureza imaterial do ser humano. Então, o próprio Jesus está dizendo ali, vocês não têm que temer aqueles que, né, fazem alguma coisa ao corpo e não podem fazer com a alma. Então, ele separa muito bem ali, está bem separado ali. O homem só pode, as afrontas que eles iam enfrentar lá, as perseguições, os martírios, as mortes, enfim, fogo, tudo, arena, tudo que eles iam enfrentar, tudo era coisa que o homem podia fazer. O homem podia, com a permissão de Deus podiam, e fez. Mas aí Jesus disse, olha, ele tem um limite. Tem um limite, o limite é esse aqui. A alma, ele não pode tocar. Por isso que nós lemos aqui, foi lido aqui, né, pelo evangelista Alberi, ele disse, todas as almas são do Senhor, todas as almas, pertencem a Deus, a tua alma pertence a Deus, o inimigo não toca nela. Na nossa parte material, nosso físico, com a permissão de Deus, o inimigo toca, enfermidades nós enfrentamos, mas na alma ele não toca. A alma, quem decide da minha alma, olha que interessante, quem decide da minha alma sou eu. Quem decide da tua alma é você, viu? Porque a vontade que Deus nos criou com livre arbítrio, ela é que vai determinar o que nós queremos colocar aqui. O que eu quero colocar aqui. E isso vai direcionar o meu destino, as minhas ações, as minhas reações, como eu vou me comportar com as pessoas, como eu vou me comportar com Deus, como eu vou reagir diante de uma enfermidade, de um problema, né, na família, no trabalho, enfim, na sociedade, como eu vou reagir? De acordo com o que eu alimentei a minha alma. Por isso que a palavra de Deus diz, buscai as coisas que são do céu, buscai as coisas que são de Deus. Muito bem. Continuamos aqui então, a alma como essa parte imaterial e imortal. Vamos ler o que o subtópico 2, imaterialidade e responsabilidade pessoal. Em Ezequiel capítulo 18, verso 20, vamos ler, livro do profeta Ezequiel, capítulo 18,
e o versículo 20, diz assim, ó: a alma que pecar, essa morrerá. Então aqui, lembra que eu falei que às vezes é pessoa, às vezes é alma, então eu acho que é na nova tradução da linguagem de hoje, já traz pessoa. Então a pessoa que pecar. Indivíduo, depende da tradução, vai ter, né, então, mas enfim, se refere ali a cada um, dando conta de si, de acordo com aquilo que a pessoa age, não é? Olha aqui, ela, pecar é a ação da pessoa, né? Ou aprovada ou reprovada por Deus, tá? A alma, ele diz que morrerá. Claro que aqui está falando no morrerá, né, no sentido assim espiritual, né? Não é ali a pessoa pecou, já isso, claro, aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, lá com Ananias e Safira, num momento ali diferente, né? Mas normalmente fala no sentido espiritual. Por isso que a palavra de Deus diz: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Fala na morte espiritual. Vamos ver aqui, subtópico 2, imaterialidade e responsabilidade pessoal. Ao tratar do perecimento da alma e do corpo no inferno, Jesus refuta as concepções antropológicas e materialistas existentes desde a antiguidade. Em tempos modernos, temos o marxismo, que prega que o homem se resume à matéria, ignorando a existência de uma alma consciente após a morte. Então vejam, pregam que é só aqui, que não existe mais nada, mas Jesus, lá em Lucas capítulo 16, ele traz ali a parábola do rico e do Lázaro, né? Está aqui na lição, capítulo 16, versículo 19 ao 31. E ali fala da consciência após a morte. A pessoa sabia o que estava fazendo. Esse engano desconsidera a necessidade de arrependimento, conversão e salvação pessoal, e mantém as almas de seus adeptos no caminho da perdição eterna. Então são artimanhas que o inimigo usa justamente para, lá no final, né, a pessoa desconsiderar as coisas de Deus, não crer nas coisas de Deus. Então, quando eu digo, tudo é aqui, é só matéria, não tem mais nada depois da morte, então, para que, né, pensar nas coisas eternas se tudo acaba aqui? As pessoas, então, não se preocupam com a eternidade. Materialismo e teologia, subtópico 3. A visão materialista da natureza humana vai além das questões políticos ideológicas, afeta também a teologia, principalmente quanto à missão da igreja. Então, olha só, então e um comentarista traz aqui, né, duas teologias, a teologia da libertação e a teologia da missão integral. Então, eu estava lendo sobre isso aí. A missão integral é aquela teologia que fala que a igreja tem que se ocupar com todas as áreas, né, espiritual, material, da mesma forma, igual, em pé de igualdade. Então, sutilmente, isso vai ali invertendo as prioridades, né? Porque o que Jesus falou sobre a igreja? Ele falou: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então essa é a principal função da igreja, é anunciar o evangelho. Temos a parte de
social, de atendimento às pessoas necessitadas. Claro, tem que ter. É uma das funções da igreja. Mas esses valores, eles não podem ser invertidos. Não pode ser invertido. Vamos ver um exemplo bem claro na Bíblia, que esses valores já começou lá no início, e os apóstolos nos deram um exemplo muito importante. Por que eu falo isso? Porque hoje, infelizmente, em muitos lugares, as igrejas estão se tornando, às vezes, um clube social. Um clube social. E estão deixando de lado a parte espiritual, que é o principal da igreja, que é a função dela. Comunhão com Deus, edificação na parte do Espírito, e aí tem tudo que é evento, mas não tem nenhum evento para o alimento da alma da pessoa, para a pessoa buscar a Deus, comunhão com Deus. Não tem período de oração, não tem período de estudo da palavra, mas tem festa, tem bingo, tem não sei mais o que, tem tudo, tem junção para tudo, não é? Então mas é para arrecadar, para ajudar o fulano. Tá bom, tá certo, não questiono essas partes, né, de ajudar, mas a questão é que às vezes o inimigo vem trabalhando assim, por fora, vem minando, e aí quando vê, a estrutura cai. A igreja está afastada, o povo está longe de Deus, está envolvido com as coisas da terra, as necessidades sempre vão existir. Atos capítulo 6, versículo 1 ao 4, quem pode ler, por favor? Atos capítulo 6, versículo 1 e 4. Quem encontrou pode ler. Até aí, tem, tá bom. Então, obrigado, irmã Jaque. Então, vocês vejam aí, irmãos, lá naquela época já tinha, então, essa necessidade, né, material das pessoas. Mas aqui os apóstolos disseram assim, esse é um importante negócio, é uma coisa importante, não menosprezaram a necessidade das pessoas. Mas eles disseram, mas nós precisamos permanecer na oração e no ensino da palavra. E aí atribuíram a outras pessoas capazes, com condições de realizar o serviço, aquela parte social. Então aqui, neste evento aqui, eles colocaram as coisas no seu devido lugar, nas prioridades que Deus quer que hoje as igrejas tenham. Mas infelizmente, às vezes há uma inversão de valores e as coisas de Deus ficam em segundo, terceiro plano. Às vezes, se dá tempo, se sobra lugar, fazem algum evento para alimentar a alma, não é? Mas isso é um perigo, né? E infelizmente temos visto isso acontecer nos dias de hoje. O resumo do ponto 2 diz: a alma é imaterial e imortal, distinta do corpo, e continuará existindo após a morte, sendo responsável diante de Deus. Então a pessoa vai prestar contas, né? Como nós sabemos, como diz as Escrituras, cada um dará conta de si diante de Deus. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o
juízo de Deus. Tá? Então aí está bem claro. O último ponto da nossa lição diz: alma renovada e submissa a Deus. Olha só que importante, uma alma renovada e submissa a Deus. Sim. Sim, aqui fala, né? Fala aí do sangue, né? Que a alma está no sangue e tal. Uhum. Muito bem, mas eu acho que não vai dar tempo de nós ler, né? Senão eu já estou no... Eu anotei mais umas coisas aqui. Mas quem tem a revista, sim, ali fala, né, que a alma, lá em Levítico capítulo 17, 11, afirma que a alma da carne está no sangue. Então a palavra alma está sendo usada como sinônimo de vida. Alma renovada e submissa a Deus. Olha que importante aqui, ó. Edificação e saúde. A estabilidade de nossa vida cristã e nosso destino eterno depende de como cuidamos de quem? Da nossa alma. Olha só, de como cuidamos de nossa alma. E aqui então, o comentarista traz Lucas capítulo 12, e versículo 13 ao 21, ali da parábola do rico insensato. Lembra que ele ali diz que ele plantou, colheu muito, né, e não sabia nem aonde ia botar toda a sua produção, e aí ele disse assim, olha o que ele disse: minha alma, tu tem muito, come, bebe, folga, não te falta mais nada agora. Estava tudo bem para ele, não é? Olha como que ele alimentou a alma dele, com coisas da terra. Vejam, olha o perigo. Nossos olhos têm que estar em Cristo, nas coisas de Deus. Lembra que eu falei no início? Buscar e pensar as coisas de Deus. Então ele ali estava satisfeito com coisas daqui. Aí entra uma palavra para ele só: insensato, louco. Hoje vão pedir tua alma. Para quem ela é? De quem ela é? Então aqui o comentarista fala, né, de como estamos cuidando a nossa alma. A oração é um meio eficaz para nos livrar da ansiedade, um transtorno de dimensão global. Lá em Filipenses capítulo 4 e 6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Olha só, né? Ansiedade da alma, um problema geral hoje. Então aqui a palavra de Deus está nos dando essa direção, este ensino. Deus nos dá sua paz e protege as nossas emoções e pensamentos. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa alma. Vejam, a paz de Deus. Então Deus nos guarda, nos protege das nossas emoções, né, e dos pensamentos. E Ele nos guia no caminho da sua vontade. Nossa parte é alimentar nossa mente apenas com coisas que edificam. Vamos ler Filipenses 4, 6 ao 8. Filipenses 4, 6 ao 8. Olha só, Filipenses 4, do 6 ao 8. Estamos vendo alimentar a nossa mente com coisas que edificam. Quem pode ler?
Amém, viu? Quantas coisas devem ocupar a nossa mente ali que foi lido, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que vem de Deus. Então Deus está nos dando a orientação certa para nós vencer, porque tem lições agora que nós vamos ver, que a batalha, as nossas lutas, não acontece fora. As nossas lutas e as vitórias e as derrotas acontecem aqui. Aqui que eu decido se eu vou vencer ou se eu vou perder. Aqui que eu decido, o que eu escolho, se eu vou continuar ou vou parar. É aqui que eu decido se eu ando mais um pouco ou se eu entrego os pontos. É aqui na cabeça, não é? Mas para que isso aconteça a nosso favor, nós temos que estar envolvidos, ocupados com as coisas de Deus. Deus não vai mandar um anjo sacudir lá, né? O pastor mandou, tu tem que ir na minha casa, tu tem que me adorar, tu tem que me servir, tu tem que não sei o quê. Não, ele deixou a palavra lá, né, dele para o pastor mandou ler, se ocupar aqui na cabeça dele, encher das coisas de Deus, não é? E ele vai dizer assim, ó, aí quando ele estiver cheio, ele vai levantar e vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque ele está feliz com Deus, não é? Tenho lá, acho que é o profeta Jeremias, no livro de Lamentações, capítulo 3, não é? Ele vem ali falando de tantos problemas, não é? Tantas dificuldades, provações, destruição do povo dele, e vem dizendo, só coisa ruim. Aí ele diz assim, ó, mas eu quero ocupar a minha mente. Acho que se alguém achou, pode ler aí, 21. Aí ele diz assim, ó, mas eu vou ocupar a minha mente com coisas que me possam dar esperança. Ele tinha muita coisa ruim para se ocupar, para ver, tinha, e nós temos também. Você não tem problema na casa, você não tem problema no trabalho? Tem, eu sei que você tem luta, eu sei que você tem prova, eu sei que você tem dificuldade, eu sei que a cada dia você tem que levantar e saber dos problemas que vai enfrentar no dia a dia. Tem, eu sei que tem, porque eu também tenho, todos nós temos. Jesus disse que nós teríamos, mas agora, Jeremias disse assim, ó, tem problema? Tem. Mas eu quero pensar em coisas que me tragam esperança, aleluia, glória a Deus. Tem o profeta Abacuque que diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o campo não produza mantimento, ainda que esteja tudo arrasado, né? Já viu falar em terra arrasada, tudo ruim? Todavia, diz ele, apesar de tudo isso, apesar de todas essas coisas ruins, eu vou me alegrar no Senhor. Mas Abacuque, tu não tem motivo para te alegrar, mas eu estou com a minha cabeça ocupada com as coisas de Deus. Está ruim, está difícil, olha só, tu perdeu, não tem problema, porque eu tenho na minha mente um novo céu e uma nova terra, está aqui, está bem viva. Vocês estão entendendo que Deus nos deixou as armas para vencer? Até os homens que foram para a fornalha também. Se for analisar a situação, isso, eles tinham confiança. Sadraque, Mesaque e Abdenego, né? Então eles estavam ali convictos, confiantes. Glória a Deus, amém, irmãos? Olha só, então nós vemos aqui, temos que alimentar a nossa mente com coisas que edificam, tá? Então aqui o comentarista traz aqui, ó, o que falamos, o que ouvimos, o que lemos, o que vemos, os nossos hábitos diários determinam a saúde da nossa alma, os nossos hábitos diários. Vamos ler Romanos 8, 5 e 6. Romanos 8, versículos 5 e 6. Capítulo 8, versículos 5 e 6. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne,
mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, aqui ele está dizendo, olha, então eu vou buscar as coisas de Deus, porque as coisas de Deus, a inclinação, a direção, lembra que eu falei, a minha mente vai dar a direção das coisas? Então eu busco as coisas de Deus. Lá no Salmo de número 1, está aqui na lição, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Então aqui está dando, não é, essa determinação para as pessoas se envolverem com coisas boas, com coisas que edificam, com coisas proveitosas. A inclinação para o Espírito é vida e paz. O último ponto aqui da terceira parte diz assim: purificação e renovação. Ainda quanto aos cuidados da alma, a Bíblia nos adverte dos maus pensamentos. Mateus capítulo 15, versículo 19, Jesus disse: do coração saem os maus pensamentos. Provérbios 21:10 diz: o desejo do perverso é fazer o mal, ele não tem dó do próximo. Então olha só, então o desejo, né, da pessoa perversa, pessoa que não está envolvida com as coisas de Deus, não busca as coisas de Deus, então ali o coração, aqui quando fala em coração, não é o órgão que bombeia o sangue, né? Fala o coração, fala na mente da pessoa, no intelecto da pessoa. Então, pensamento, fala aqui, né? Desejo, onde processa a vontade da pessoa, que nós vimos ali, a alma sendo a sede onde processa os desejos e vontade de alguém. Devemos purificar e renovar nossa alma. Devemos purificar e renovar a nossa alma, para que sejamos transformados e experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus vai agir na nossa mente, vai trabalhar em nós, com a nossa, vejam, com a nossa inclinação para as coisas dele. Nós não somos perfeitos. Ninguém vai dizer, a Bíblia mesmo diz, né? Se aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, então não somos perfeitos. O que Deus espera de cada um de nós? O desejo pelas coisas dele, a inclinação pelas coisas dele. Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Eu chego com os meus defeitos, não tem problema. A Bíblia diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Então, quando eu vou me aproximando de Deus, vou chegando mais perto do Senhor, das coisas de Deus, vou lendo a palavra, fazendo, né, minha meditação, minha oração, me ocupando com as coisas do céu, como nós vimos aqui, pensando, buscando em coisas úteis, como o irmão Goni leu lá, né? Então, tudo aquilo vai me dando condições para que Deus trabalhe na minha vida, né, e me fortaleça e renove, né, as minhas forças e me dê condições de eu enfrentar as dificuldades. Então, vemos aqui, ó, para sermos transformados e possamos, consequentemente, experimentar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. A conclusão da nossa lição diz assim: o cristão precisa viver em plena satisfação, o que inclui a contínua rejeição de pensamentos, sentimentos
e desejos pecaminosos. Vou repetir, isso aqui é fundamental. O cristão precisa viver em plena santificação, o que inclui a contínua rejeição de pensamentos, sentimentos e desejos pecaminosos. Então, vem, como eu falei aqui, às vezes são pensamentos que vêm, às vezes nem aconteceu nada ainda, mas a pessoa já está pensando, né? Já está pensando, mas fulano, ele quer o meu mal, fulano quer me ver destruída, e às vezes não é assim, às vezes está aqui na cabeça da pessoa, é a pessoa que imaginou que alguém não gosta dele, que alguém não gosta dela, e às vezes é um ciúme até, né, no relacionamento, a pessoa inventa, e o inimigo sabe do poder da mente, da capacidade do ser humano de criar, de inventar coisas, e às vezes ele fica colocando ali minhoca, não já ouviram falar? Está colocando minhoca na cabeça do Beltrano, e o inimigo é assim, ele fica colocando minhoca na nossa cabeça, mas é assim, tu viu, olha só, e às vezes coincidentemente acontece uma coisa que ele diz, viu que era verdade, mas não é mentira do inimigo, não é, manda embora, diz, na minha mente está lavada pelo sangue de Jesus, não é nada disso, às vezes as coisas acontecem na nossa cabeça, na nossa mente, não tem nada a ver com o outro. Vou te dar uma experiência, sabe o quê? Um fato na Bíblia, a Bíblia diz que uma certa vez, olha só, como que às vezes acontece aqui na cabeça da pessoa e o outro nem tem nada a ver com isso. A Bíblia diz que uma certa vez Jacó, lembra de Jacó? Jacó, ele enganou seu irmão, passou a perna no seu irmão ali, e fez um acordo com Rebeca, né, a mãe dele, e passou a perna em Esaú, e Esaú disse, eu vou te matar, tu me paga, vou te matar. E Jacó fugiu. Aí Jacó foi trabalhar longe, ele trabalhou 7 anos, né, por Raquel, aí não ganhou Raquel, aí depois mais 7, e ainda ele ficou mais um tempinho, trabalhando lá. Sabe quanto tempo ele ficou fora? 20 anos. Ficou 20 anos. Só que, na cabeça dele tinha uma palavra. Eu vou te matar. Olha, veja o poder da mente. Eu estou falando isso aí para você mandar embora tudo que não é de Deus da tua cabeça. Eu sei que é uma lição da escola bíblica, mas eu estava pensando o que eu vou falar sobre lição, porque não adianta eu vir aqui só falar lição e não ter uma palavra para tu enfrentar depois daquela porta ali. Aí, olha só, Jacó está voltando, agora 20 anos está voltando para casa, lembra dessa parte aí? Aí, sabe o que dizem para Jacó? Olha como nossos ouvidos são importantes. Aí alguém disse, Jacó, Esaú está vindo aí, e ele está com 400 homens. Olha o desespero daquele homem. E sabe o que Jacó fez? Ele disse assim, eu vou aplacar a fúria do meu irmão com presentes. Eu vou resolver o assunto com presentes. Nem tudo se resolve com coisa da terra. Nem tudo se resolve com presente. Às vezes é Deus que tem que trabalhar. E aí a Bíblia diz que ele mandou camelo na frente, mandou vaca, mandou coisa, mandou isso, mandou aquilo, já vou terminar. E mandou um monte de coisa. E aí Esaú vem vindo, e chegou. Jacó, para que todas aquelas coisas que tu mandou? Ele diz, é para te acalmar. Deixa disso, eu nem lembro mais de nada. Vem cá, meu irmão, vem cá, vou te abraçar. Estava só na cabeça de Jacó. Aquilo estava só na cabeça dele, Esaú tinha esquecido, e às vezes é assim, Deus quer nos livrar de alguma coisa que nós estamos presos e amarrados, deixa isso de lado, deixa Cristo te dirigir, limpar todo o teu pensamento, a tua alma, para que você possa glorificar e exaltar o nome do Senhor. Que Deus abençoe, Deus vos guarde, guarde a nossa mente, guarde o nosso coração e guarde a nossa vida debaixo da sua mão, em nome de Jesus. Passei 1 minuto aqui, meu Deus,